A Fábrica D é a sua mais nova opção de cursos de alta performance. Estude conosco para SpaceX, AFA ou até mesmo IME e UITA. Se você não tem base, não tem problema. Nós vamos do básico ao avançado, sempre pensando em você. Quer aprender? Vem para o Fábrica D. Fala pessoal, vamos continuar aqui mais uma questão de poliados agora da UERJ. Joga na tela e vamos agora sentar o bumbum na cadeira e mandar ver na aprovação. Dois dados com 12 faces pentagonais cada um têm a forma de dodecaedros regulares. Se os dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces que coincidem perfeitamente, formam um poliedro côncavo conforme ilustra a figura. Sublinhe esse côncavo aí, você que está na sua casa com o nosso material do Fábrica D acompanhando. Calcule o número de vértices, de faces e de arestas desse poliedro côncavo e a soma V mais F mais A é igual a quanto? Volta aqui, gente. Olha só. O que vai acontecer aqui? Cara, primeira coisa, ele fala V mais F mais A e aí já fala que o poliedro é côncavo, porque aquela fórmula do vamos fazer amor a dois, né? Aquele V mais F igual a mais 2 só serve quando o poliedro é convexo. Então, para você nem ter a ideia, minha plantinha, meu floquinho de neve, de começar botando isso, em algum momento, ele já bota que o poliedro é côncavo. Então, você não vai ter isso. Agora, eu não vejo problema aí. Qual é o problema dessa questão, Alexandre? Vários, tá? Muita gente errou. Muita gente, quando fez essa questão, na época que eu dava aula presencial, na segunda-feira, chegou com ela em massa para perguntar como é que era a resolução, né? E no site da UERJ você sabe que só vem a letra, mas não vem resolução, né? Então assim, vamos lá. São dois dodecaedros regulares grudados. O lance deles estarem grudados é que é o grande problema. Porque essa face aqui, primeiro, ela vai deixar de ser face. Qual é o conceito de face, gente? É aquilo que fica visível na figura. Eu até sei, racionalmente, que existe um pentágono aqui ligando um dodecaedro ao outro. Mas eu enxergo aquilo, você virar a figura de lá, virar de cá, vai pra lá. Eu não vou enxergar aquilo. E você tem que tomar cuidado com isso. Conceito de face é aquilo que é visível, mesmo que eu tenha que virar a figura. Que eu sei que existe um encaixe na forma de pentágono de uma figura na outra, mas eu não vou enxergar isso. Então isso não conta como face. Já é um problema. Então, por exemplo, se eu contar o total de face que tem nesse dodecaedro e nesse, e somar direto, eu vou estar contando erroneamente como face isso aqui no poliedro de cima e também no de baixo. Porque separadamente, se não tivessem grudadas, eu veria que por baixo, né, ou por cima, essa face pentagonal no e no outro. Quando eu junto, eu deixo de ver. Quando eu junto, isso não é face nem para um nem para o outro. Então, se eu pegar o total de faces e só somar, eu vou contar duas vezes errado, uma vez para cada figura. Então, isso é um primeiro cuidado que tem que ter. Tem outro também. Porque acaba que se isso acontece, isso também vai afetar a contagem das arestas e dos vértices. Vamos chegar lá. Primeiro, eu acho mais adequado a gente achar isoladamente para um dodecaedro qual é o total de coisas dele. O total de faces foi dado pela questão. Total de faces pentagonais, o F5. Tem que lembrar dessa notação, hein, bebê? F5 é igual a 12. E aí aquela fórmula também que a gente tem feito em várias questões. 2A. Aí o que entra aqui na frente? Um número igual que está aqui embaixo. 5 e 5. 5F5. A quantidade é que é 12. Então o número que entra aqui é que é 12. Vai dar 2A igual a 60. Então você vai ter que o A é 30. Então a figura tem 30 arestas, tá? A figura tem 30 arestas, beleza. Agora, o total de vértices, tipo, a figura total resultante é que ele fala que é um poliedro côncavo, mas separadamente eles são poliedros convexos, dodecaedro, icosaedro, tetraedro, essa galera toda. Então fica V mais F igual a mais 2, vou botar um aqui apertadinho, tá? Aí apertadinho, professor, fortão. Então fica V mais 12 igual a 30 mais 2, 32. Total de vértices é 20, tá? Muito bem, ok. Galera, tem um total de vértices, faces e arestas de cada dodecaedro. Agora vamos lá. Na figura resultante,
no poliedro côncavo resultante da junção dos dois dodecaedros, deu um trava-língua aqui, né? Dos dois dodecaedros, o que vai acontecer? Diga-me, revele o conhecimento, professor Fortão. Você vai ter o seguinte, olha só, total de face, vamos chamar de FT, tá? Só para diferenciar as notações, para não dar confusão, vou chamar vértice total, face total, A total, o que ele pediu, T de total. Total de faces seria somar 12 de uma figura, mais 12 da outra, mas aí eu estaria contando a mais esse cara aqui, então tem que tirar no final para consertar. Então, menos 1, menos 1. Então, total de faces, você vai ter que isso vai ser igual a 22 faces, ok? Beleza. Aí depois, gente, depois você vai ter o quê? O total de arestas, aí não é a mistura das faces. Porque isso não vai contar como face em nenhum momento. A aresta vai, gente. Só que, tipo, essa linha aqui é uma aresta. Ela é uma aresta que participa, no caso aqui, apenas uma vez da figura, né? Porque quando eu olho separado, ela conta como aresta da figura de cima e da figura de baixo. Quando eu olho junto, ela é uma aresta, mas ela não conta duas vezes. Ah, porque ela faz parte dessa face que está na figura de baixo, na de cima, eu vou contar mais de uma vez? Não, tem nada a ver. Então, tipo, se eu também pegar e somar o total de arestas de uma figura e da outra, eu vou subtrair coisas que eu contei a mais. Mas o que eu contei a mais seria contar essas 5 arestas duas vezes para cada figura, tá? Então, o total de arestas aqui deu 30 para cada dodecaedro. Eu tenho que tirar uma vez cada uma daquelas 5, ou seja, menos 5. Ela vai contar, mas só vai contar uma vez e não duas vezes como está ali. Então, o total de arestas vai dar, então, 55 arestas, tá? E, finalmente, o total de vértices. Você vai ter aqui 20 vértices de uma, mais 20 vértices de outra, mas da mesma maneira. Cada pontinho desses na figura é um vértice. Cada pontinha é um vértice. Só que é o mesmo lance das arestas. Quando eles estão separados, eu conto cada um como um vértice para cada figura. Quando eu junto tudo numa coisa só, não é que ele deixe de ser vértice, ele é vértice, mas ele não vai ser contado mais de uma vez. Então eu tiro um 5 no final, assim como foram com as arestas. Só para evitar de contar erroneamente e a mais. Erroneamente é ótimo, nossa, que bonito. Então você vai ter aqui, ó, 40 menos 5, 35. Aí pronto. Total de vértice, face e aresta. Você vai ter, então, soma 22 com 55 com 35. Vai dar aqui, no caso, 90 com 22, 112. Tá? Então, 112 é o resultado que ele queria. Isso, se eu não me engano, na questão era a letra D. Ok? Pessoal, você dá frente aí para você printar a questão, tá? Então, repara que as questões de poliedros, assim, não tem muita variação, como eu estou cansando aqui de te avisar, porque eu quero que você se dê muito bem na prova, tá bom? E, cara, não esquece, plantinha, agora me escuta muito bem. Cupom Black November para você ter 30% de desconto em qualquer um dos planos do nosso site. Gostou? Vai lá e compra. Não gostou? Bota o concorrente em fria e fala para ele comprar também. E avisa para o seu amigo que quer IMIITA, que a gente, que é líder no mercado em aprovação de militar, vai com certeza te levar à vitória. E lá, principalmente no plano IMIITA, tem uma quantidade cavalar de aulas, de exatas, de português, de todas as matérias que caem para te fazer alcançar a vitória, ok? Então, no plano Enem UERJ, temos correção de redação UERJ, temos a discussão sobre os livros que vão ser cobrados, tudo o que você precisa para a sua aprovação e finalmente passar para medicina ou qualquer carreira que seja.
Tá legal? Então me encontra lá em fabricad.online. Não esquece esse cupom. Existe também um cupom genérico, caso você esteja vendo isso, infelizmente, em outra época. E sempre estaremos com você. Um beijo, valeu, até mais, galera. Bom, vamos pegar mais uma questão aqui de geometria espacial de poliedros, tá? Questão estilo Enem, não caiu mais estilo Enem. Joga na tela aí. Ele fala aqui, projetos arquitetônicos conhecidos como cúpulas geodésicas são muito utilizados para a construção de salões de festas, monumentos e até mesmo cinemas, como é o caso do Cine Dome Maloca, uma famosa atração turística localizada em Bogotá, capital da Colômbia. Para você construir uma cúpula geodésica, utilize-se de sólidos regulares como o dodecaedro, um sólido com 12 faces e 20 vértices, sublinho isso daí. A partir dele, você divide cada face em 5 triângulos congruentes, conforme a imagem abaixo, formando uma pirâmide pentagonal. Após a divisão de todas as faces, qual é o número de arestas, faces e vértices, respectivamente, da geodésica obtida? Cara, vamos lá. Então a figura, conta para mim, originalmente falando, é um dodecaedro. Esse dode é relativo ao número de faces, né? Num polígono, dode é relativo ao número de lados. E aí, se eu tenho aqui 12 faces, o que vai acontecer? Você vai pegar, no caso aqui, e perceber que cada uma dessas faces, na verdade, pelo que a própria figura está pregando aí, vão virar novas 5, né? Você vai, no caso aqui, dividir em 5 triângulos. Ele fala, no caso, pirâmide de base pentagonal, que essa pontinha está para fora. Ela não está ali na superfície exatamente, mas isso não vai fazer, cara, a menor diferença na sua vida. O que vai contar mesmo é você perceber o seguinte: não entre em pânico em questão assim. Quando cai no Enem, na UERJ, o pessoal se perde. Cada face da antiga são 12 faces, viram 5 faces triangulares. E é isso aqui que é o mais importante. Você saber que cada face antiga viram 5 faces triangulares, que é, na nossa nomenclatura de poliedros, conhecido como F3, número de faces que possuem 3 lados. Então F3, no caso aqui, é igual a 5? Não, porque eu tenho quantas faces aqui? 12, né? Se eu tenho 12, você então vai ter isso vezes 5, porque cada uma das 12 vai virar 5 faces triangulares. Então F3 vai ser 5 vezes 12, o F3 será igual a 60, tá? Então, ó, se eu tenho o total de faces triangulares, reparar que isso já é o total de faces da figura, porque em todas as faces pentagonais que eu tinha antes, vai acontecer essa divisão em novas 5. Aí ele quer saber também o total de arestas e de vértices. Tem aquela fórmula, né? 2A igual a 3F3 mais 4F4 mais 5F5. Peraí, mas tu só tem face triangular. Claro, eu estou dando aqui a fórmula geral para te relembrar disso daqui. Nesse caso, é óbvio que isso aqui é zero, que isso aqui é zero, né? Então, nesse caso, fica apenas 2A igual a 3F3, ok? Como fica apenas isso, o que é que você vai ter aqui? Fica então que um 2A ele vai ser igual a 3 vezes 60. E aí você vai ter um total de arestas que é igual a 90 arestas, tá? Se eu tenho um total de arestas que é igual a 90, aí acabou. Usa a fórmula do V mais F igual a mais 2. Vamos fazer amor a 2, né? Estilo Verdades Secretas 2, só que não, né? Que ali é a 3, a 4, né? Então você vai ter que, ó, V mais F igual a mais 2, e aí você vai ter que V mais o F, que é 60, é igual a 90 mais 2. Humanas, me ajuda, 92 no 60 dá? 32. Valeu, humanas. Então, 32 vértices. Então, com isso você tem, no caso aqui, o VFA. Então, na ordem, respectivamente, era, no caso, aresta, face e vértice.
arestas são 90, face 60 e vértice 32. Ou seja, 90, 60 e 32, isso está na letra D de dado, tá bom? D de Deus, tá? Então, letra D é o gabarito da questão. Agora, se você ainda tem problemas em lembrar disso daqui, que assim, pô, aqui ele deu para você na questão, né? Dodecaedro tem 12 faces, 20 vértices, e se ele não desse? Aí tem uma tabela que a gente mostra na nossa aula teórica, só para quem não saiu da plataforma, é óbvio, se você não é o que você está esperando, que eu vou fazer um resumo do comentário aqui, né? Porque se você é nosso aluno, é só voltar lá na teoria para ver isso melhor. Para quem não é o seguinte, você coloca aqui numa tabela as iniciais dos poliedros de Platão. São aqueles principais, aqueles 5 principais, né? São os que caem enchendo o teu saco e a tua paciência. Tetraedro, hexaedro, que é o cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. E aí põe aqui em cima em ordem o número de vértices, de faces e de arestas, tá? Vou dar uma apertadinha aqui para caber. E aí, meu amigo, o tetraedro geralmente, como você tem que desenhar uma pirâmide muito cobrada, aí não tem jeito, né? Tem que lembrar que são, no caso, 4 faces. Tem que lembrar que são, no caso, a pontinha lá embaixo, mais a outra lá, as 3 do chão, 4. E aí que o número de arestas fatalmente será aqui igual a 6. Por que 6? Porque o V mais F é o A mais 2, tá? Tetraedro, então, faz o desenho lá na hora, né? E é meio que se vira, bebê, ok? Tá? 4 faces, são 1, 2, 3, 4 vértices e assim vai. Agora, quando você tem os demais, cubo também é fácil, né? Cubo são o quê? 6 faces, 6 quadrados, né? E aí você vai ter também o quê? Você vai ter quantos vértices, né? Você vai ter, no caso, os 4 de cima, os vértices, quantos vértices? Vai ter os 4 de cima e os 4 de baixo, total de 8. Só que você vai observar na tabela, e aí quem entra o bizu, o pulo do gato, que as informações se cruzam aqui, tanto na linha entre hexaedro e octaedro, tanto na linha entre dodecaedro e icosaedro. Então, 8 vem para cá, o 6 vem para lá. Dodecaedro, se eu lembrar que o dode, o prefixo dode é 12, se lembrar que esses prefixos que estão sendo usados aqui são os mesmos para número de lados, que agora são para número de faces, fica mais fácil ainda. Hexa, 6, né? Octa, 8 faces. Dode, 12 faces. Icoságono, icosaedro, 20 faces. E aí aqui também rola uma troca em diagonal. Aqui 20 e aqui 12. Pronto, tá? Se você também lembrar que o V mais F é igual a mais 2, ficou mais fácil ainda. V mais F 32. O A, então, vai ser 30. V mais F 32. O A, então, vai ser 30. Ou seja, de 2 em 2 linhas, os valores são iguais. V mais F 14. Isso é igual a A mais 2. Então, são 12 arestas. No cubo é até fácil contar, né? Então, aqui também é 12. Então, isso resolve muito a sua vida. Lembrando que se você quebrar a ordem, você estragou tudo, mas caramba, isso dá aqui um Todd paraguaio, mas dá um Todd de todinho, né? Meio piratão, mas dá. Não Todd com H, com I, tá? Mas dá para você lembrar, ok? Então, isso aí salva vidas de muitas pessoas. Sugiro que você printe e sugiro que você entre o mais rápido possível para a nossa plataforma, para que você que não conhecia isso passe a conhecer isso e muitas outras coisas que a gente tem para oferecer. São mais de 7.000 aulas no nosso site, então a gente não tá de brincadeira. Tá legal, gente? Vai lá em fabricad.online, aproveita, caso você esteja me vendo a tempo da Black Friday, usa o cupom BLACKNOVEMBER, que tá passando aqui pela tela. Se o editor vagabundo não jogou na tela, é Black November, tá? November, em todos os nossos planos, que você vai ter 30% de desconto na hora da compra, aplicando esse cupom no carrinho. Beleza, gente? Um abraço, um beijo, valeu, tchau, tchau. Fala, galera, continuando aqui nossa sequência de questões de espacial, vamos para mais uma questão de poliedros. Eu vou te mostrar o quanto isso aqui é bem repetitivo, então é aquela matéria de entrada com a qual você não deve se preocupar. Na realidade, a matéria de entrada mesmo é aquela de conceito, de plano, diedro, triedro, né? Que quase não cai, ok? Exceto algumas provas como SpaceX e tal,
prova de vestibular civil geralmente não cai. E essa aqui, que geralmente é matéria de entrada, você vai ver que as questões mais complicadas são muito repetitivas. Então, você sabendo fazer uma e respirando fundo e pegando gás e fazendo outras iguaizinhas, você vai estar preparado para tudo o quanto é questão desse tipo. Para você ver, umas que eu estou fazendo aqui são do Enem, outras da UERJ, outras de vestibular militar, e é tudo muito igual. Vamos lá então? Vamos ler juntos. Ele fala assim: considere icosaedro abaixo, construído em plástico inflável, cujos vértices e pontos médios de todas as arestas estão marcados. A partir dos pontos médios, 4 triângulos equiláteros congruentes foram formados em cada face do icosaedro. Admita que o icosaedro é inflado até que todos os pontos marcados fiquem sobre a superfície de uma esfera e os lados dos triângulos tornem-se arcos de circunferências, como ilustrado a seguir. Observe agora que, substituindo-se esses arcos por segmentos de reta, obtém-se uma nova estrutura poliédrica de faces triangulares denominada geodésica. O número de arestas dessa estrutura é igual a quanto? Então volta para mim. Bom, eu não lembro exatamente em que ordem que os editores e o pessoal do TI vai colocar as questões, mas você vai ver que com certeza existe uma outra questão já feita por mim em que ele fala de geodésica, essa história aí de pegar um poliedro e ir cortando até com a pada quase virar uma bola. Teve uma outra questão também da UERJ antiga, que ele falava que isso aqui, se eu botasse um número de faces muito grande, tendia uma esfera, né? Cara, começava com um papinho que no final ia convergir para o mesmo tipo de resolução. Também isso que eu quero deixar claro para você, que ele vai tentar te apavorar, mas na hora de resolver é tudo igual. Então, tipo, aqui ele pegou um icosaedro, em algumas questões ele vai explicar o que é o icosaedro, em outras não. Essa questão foi de Vassouras, da Severino Sombra, que é uma prova que tem a estrutura muito parecida com a UERJ. Então, você que é do Rio, que vive procurando provas para estudar, se você já fez o milagre de fazer todas as provas antigas da UERJ de 2015, 16 para cá, que é o mínimo que eu recomendo, que reflete a realidade da prova atual, você tem também essa gama de provas da EconoRio para fazer. Notadamente, a de Vassouras é a mais parecida com a UERJ que tem lá no site da EconoRio, tá? Essas provas particulares geralmente são feitas por instituições à parte, que são pagas para fazer o vestibular deles, não são encontradas no vestibular da faculdade, no site da faculdade, se encontra no site da EconoRio. Enfim, então aqui ele vai montar uma tal de geodésica, não sei o quê, e aí tem questão que vai explicar quantas faces e vértices tem icosaedro, tem questão que não. Por isso que eu te dei aquela tabela do TOD, lá na teoria, na parte de teoria, se você não sabe o que é isso, volta lá, para você conseguir inferir quantas faces e vértices em cada poliedro de Platão, aqueles 5 principais. Notadamente também, o prefixo ico em polígono já era conhecido da gente, ou deveria, que o ico quer dizer 20, em polígonos 20 lados, aqui em poliedros 20 faces, tá? O número de vértices realmente o pessoal poderia acabar se enrolando, tá? Mas enfim, o que eu tenho que perceber aqui é que cada face triangular que eu tenho vai se transformar em 4 novas. Se eu não me engano, na outra questão era um dodecaedro. Aí eram pentágonos nas faces originalmente. Não importa, né? A ideia é a mesma. O que eu tenho que perceber aqui, sem entrar em pânico, tá? Você tem que aprender a não entrar no pânico que a questão quer te colocar. Cada face original, que é isso daqui, tá? Então, cada face do icosaedro vai virar o que, galera? Cada face do icosaedro se transforma em 4 faces triangulares, ok? 4 novas faces triangulares na figura nova que ele está tentando montar. E aí, reparar como saber o número de vértices foi um detalhe que eu escrevi aqui, mas que eu não vou usar. Não agora, porque olha só. Se uma face do icosaedro viram 4 da tal geodésica, né? Que ele quer saber o número de arestas dela, então significa o quê, né?
uma face do icosaedro viram 4 faces novas, ou novas faces. Então, num total de 20 faces, você vai ter aqui um total F. A notação é F3, né, porque são faces triangulares, lembra? Em poliedros tem essa notação. F3, faces triangulares. F4, faces quadrangulares. F5, faces pentagonais. Então, F3. E aí, é só multiplicar cruzado, que você vai ter que o F3 vai ser 4 vezes 20, ou seja, você vai ter 80 faces aqui nessa figura nova. Aí, tendo feito isso, beleza, o que acaba acontecendo, tá? Logo, você tem que, para eu saber o total de arestas, gente, lembra que tem uma fórmula, que é uma fórmula do 2A, né? 2A, que é igual, no caso aqui, a 3F3 mais 4F4 mais 5F5 e vai, tantas quantos forem os tipos de faces que formarem a figura. Isso vale para algum poliedro específico ou para todos? Para todos, convexos ou não, tá? Isso aqui é válido, a gente já falou sobre isso na teoria, para qualquer poliedro. E aí, tendo isso em mãos, meus amigos, o que vai acontecer? Há casos que a figura é toda misturada, como aquela que eu sempre monto no início da teoria de poliedros, que tem aqui a casinha da bruxa do João e Maria, né? Que tem aqui uma pirâmide em cima de um cubo, e há casos que a figura é formada por apenas um tipo de face. Se nesse caso só tem face triangular, é porque isso é zero, é porque isso é zero, é porque tudo que vem depois é zero. Então, com isso, a questão fica como? Você vai ter que um 2A vai ser igual a 3F3, onde o F3 é o número de faces triangulares da figura, ou seja, é igual a 80. Ponto, tá? Bota 80 aqui dentro, que você vai ter 3 vezes 80, 240, ou seja, o seu total de arestas será igual, então, a 120, tá? Passando para o outro lado. É só isso. Pega isso daqui que você vai ter o total de arestas que a gente queria, ok? Bom, isso aí, se a gente olhar nas opções, vai dar então aqui a letra B de bola. E B também de Black November. Não se esqueça que estamos em época de Black Friday e aí você vai passar agora, vai agora, no site do Fabricadê, que é www.fabricadê.online, e vai acessar a melhor preparação que você tem, feitas por professores do Rio, que estão há há mais de 20 anos trabalhando nessa parte de UERJ, desde que eu saí do terceiro ano, como primeiro colocado em vários vestibulares, que eu já trabalho com UERJ, com medicina e com IMITA, que é a minha especialidade. Não tenho saco de trabalhar com coisas que são facinhos de passar, porque aí qualquer um pode fazer, né? Então não preciso ser eu. E aí o cupom Black November é que te dá 30% de desconto em qualquer plano da nossa plataforma. Inclusive, tem uma novidade vindo em dezembro que eu não vou contar agora. Segura aí, tá? Então, pessoal, dá o seu print aqui, vê se tá tudo bem, ok? E já eu tô de volta. Se você é nosso aluno, você vai continuar com as nossas aulas. Se você não é, que pena, é hora de você fazer parte da nossa família. Se tá assistindo a gente na parte aberta, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e de curtir esse vídeo para que ele seja divulgado e que o YouTube sinalize ele como importante e fique divulgando para mais pessoas, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, galera!